como disse, um saber de vários autores, de várias cátedras. Então, se aqui é algumas para se resumir. Esse Luiz Hidalgo Carpiola, ele diz que medicina legal é um conjunto de conhecimentos psicobiológicos, físico-químicos, utilizado pela administração para a justiça e para resolver problemas de origem civil, penal, laboral, administrativo e cooperar de formulações de algumas leis. E também há umas relações também de terminologias que são dadas por vários. Podemos dizer que há chamado como medicina legal, medicina forense, biologia jurídica, antropologia e medicina médica, mas internacionalmente conhecida como medicina legal. Este é o termo utilizado. Aí há Ambrosio de Paré, que chamou também legal, medicina legal ou forense, este que é o termo mais utilizado, e por internacionalmente incluso. Albert chamou jurisprudência médica, Schlegel, medicina política. Martinez Murillo disse o seguinte, que é um conjunto de conhecimentos médicos que tem por objeto auxiliar as autoridades, resolver problemas de ordem civil e laboral. Aí, para Uribe Koala, a medicina é legal uma aplicação de conhecimentos médicos e problemas jurídicos. Para Bonet, é uma disciplina que utiliza a totalidade das ciências médicas para respostas de questões jurídicas. E Simonin é um ponto de contato entre direito e medicina e o homem e a sociedade. Aqui há, assim, Higieno diz que a medicina legal é uma especialidade médica. Então, quem tem que exercer é o médico, não é uma rama do direito. A finalidade específica desta medicina legal seria o quê? São assessorar sobre questões legais, sobre o médico, quer dizer que o doutor, o médico, vai examinar e vai ver através de normas, conhecimentos que ele tem sobre norma médica. Aí vai haver o quê? Pode haver intoxicação, drogas, medicamentos, defunção, que é quando a pessoa falece, diagnóstico, documentação de lesões, quer dizer, o juiz pode solicitar uma documentação para firmar seus pensamentos e seu julgamento sobre o caso. Pode ter intoxicação, morte de diferentes situações e também o que passa. Aqui vai ter um marco jurídico, em particular, conhecimento das circunstâncias. Isso é muito importante. Por quê? Dentro das circunstâncias, eu tenho que falar o seguinte. Existem algumas correntes que são os primeiros os conceitos que são dados sobre arte e ciência. O que é a arte nesse caso de conceito? A arte, antigamente, e ainda com isso, um doutor, um médico legal, ele teria que ter conhecimentos generais, por exemplo, química, física, incluso utilizar de uma criatividade para poder chegar num diagnóstico total. Por quê? Porque a ciência vai nos dar os fatos, os dados correspondentes por toda a comprovação científica. Mas a arte vai ajudar o médico legista a formar essa ciência, vai ampliar o campo do abstrato para o objetivo, para o teórico. E essa corrente mista, quer dizer que vai se utilizar tanto a criatividade como a ciência, porque muitas vezes ele está ali, uma pessoa, e o doutor necessita ser um laudo e saber por que se passou aquilo. Então ele vai ter que usar a física, como foi, como correu, se não correu, como foi ali um projétil de uma arma, então ele vai utilizar tudo isso. E essa é a corrente mista, porque havia uns correntes que diziam que é ciência, não é ciência, isso não veio muito ao caso, mas hoje se utiliza esse tipo para ampliar o conhecimento das circunstâncias. Então as circunstâncias é dada por todo esse trabalho.
Aqui também, Nélio Rojas, está no principal, diz que há 3 formas de ação dela. Seria puramente pericial, vamos fazer uma perícia, doutrinária, ou colaboração dessa ciência na elaboração das leis, porque cada vez vamos saber mais. Havemos uma classificação, conforme segundo Bonnet, que são 10 classificações que ele passa. Primeiro vamos falar aqui 1, 2, 3, 10. A jurisprudência médica. O que é jurisprudência médica? É o conhecimento da lei que delimita o exercício ético e legal em la medicina. Então, devemos saber o que é essa jurisprudência médica. Bioética, ética médica, deontologia médica, é fazer o que é certo, no momento certo. Exercício legal e ilegal da medicina, saber delimitar esses marcos. Responsabilidade médica, secreto médico, honorários médicos e certificado médico. Tudo isso jurisprudência médica. Agora para segundo, traumatologia. Vamos tratar de traumatologia como na medicina? Legal. Homicídio, suicídio, lesões. Quando falamos de laboral, acidentes de trabalho, enfermidades de trabalho, enfermidades profissionais e enfermidades inculpáveis. Enfermidades inculpáveis é quando a pessoa está trabalhando e se surge uma enfermidade que ela não se sabia e não é causada pelo trabalho, mas que delimita seu laboro. Tanatologia vai falar exatamente da própria condição da morte, dos fenômenos cadavéricos. Então, como vai ser embalsamento sobre esse cadáver? Então, vamos falar sobre a morte, iumação, não sei se sabem o que é, mas seria o próprio enterro da pessoa, exumação, cremação, quando é necessário, às vezes é necessário por uma solicitação jurídica. Criminalística, vamos falar sobre as identificações de pessoas, dactiloscopia, que é identificação através dos dedos, identificação de restos humanos e demais coisas. Então, vamos tratar da criminalística assim. Aqui como asfixiologia. Detalhe o quê? Asfixia de origem violenta, claro. As asfixias mecânicas e tóxicas. Sexologia médico-legal seria o quê? Vamos tratar do normal, anormal e o criminoso. Impotência sexual, delitos contra a honestidade, desviações de instinto sexual, homossexualidade. Aqui também temos a tocoginecologia, que está dentro do médico legal. O que é essa toco? É uma rama dentro da própria ginecologia que vai tratar das partes de aborto, desde a gravidez até o parto, né? Então vai ter todo esse acompanhamento. E dos riscos que estão inerentes. Então vamos tratar também aqui dentro desta rama, matrimônio, embaraço, nascimento, idade, mãe precoce, essas coisas todas. Infanticídio, que é os meninos, né, muito pequeno. Agora também na parte de psicopatologia e psiquiatria, vamos trabalhar com a parte de testemunhos, confissão, enfermidades, mas vamos tratar como? Pode ser uma dissimulação e pode ser um esquizofrênico de fato, então o médico vai tratar disso, tanto penal como civil como laboral. E a medicina legal e social, como laboral, assegurativa e previsional, seriam as partes de jubilação, essas partes assim. Já? Agora... Bien. ¿Se puede? No, pasa por mí. Tá. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de la medicina legal. Es una parte un poco bonita, pero es interesante. Cuando nosotros hablamos sobre las leyes en la parte médica, nosotros podemos hablar desde 2010, antes de Cristo, con UNAMU, que ya habla en sus códigos sobre los danos morales y los danos morales que los curanderos, los médicos de la época podrían hacer en relación a sus pacientes en aquella época. El Código de Hammurabi, cuando hablamos de Hammurabi, hablamos de la ley de Mesopotamia, que es una de las civilizaciones más antiguas que nosotros tenemos, que
que é de 1810 hasta 1750 a.C., que falava sobre os códigos de segurança das pessoas relacionadas a tudo aquilo que os médicos poderiam fazer em relação a seus pacientes. Alguns escritos falam sobre se um médico faz mal a seu paciente, ele deve sofrer também, tanto quanto seu paciente sofreu. O código de los papiros de Carón Lusore Tebas, que é de 1782 hasta 1570 a.C., que habla sobre a concepção, embarazo e anticoncepção e as lesões de piel, queimaduras, etc., relacionados à labor de los médicos. O livro de Moisés, todo mundo já ouviu falar sobre os 10 mandamentos, não é? Não matarás, essas coisas. Então, que é a lei dos hebreus. O Talmud, que é código que é muito antigo, mas hasta hoje é utilizado pelos sírios, que são as leis judias. A primeira pessoa que faz a tradução de tudo isso para o aramaico é Akiba, antes de 50 depois de Cristo, 130 depois de Cristo, e uma segunda pessoa, Abimeir, entre 130 e 160, ainda em uso no interior da Síria. Se considerou Imhotep em Egito. Todo mundo já ouviu falar do filme de Imhotep, não é? É o primeiro que 3000 antes de Cristo foi uma autoridade do rei Zoster e se considerou o primeiro experto em medicina legal, segundo alguns autores de egiptologia. O primeiro crédito foi escrito por Hammurabi na Babilônia em 1700 a.C., como eu havia falado, que são os códigos de hititas, que consistem nas provas de relação de medicina e lei desta época. Ou seja, todas as vezes que se nós sacarmos acá, mesmo nos tempos antigos, nós temos que mirar que as leis relacionadas à medicina estão sendo compostas desde 2000 antes de 2010, 2100 antes de Cristo. Por la relação, como a pessoa irá cuidar, como a pessoa irá ser, como é a relação do médico com seu paciente e como isso pode ser introduzido relacionado às leis da época. O código justiniano apareceu em 529 e 564 depois de Cristo, relacionado à prática da medicina, cirurgia e obstetrícia, que se imponiam pelas severas por mala prática profissional. Em China se encontrou texto viejo referente a Itzi Huanlu, normas de supressão da injustiça, em século XIII, na dinastia Qing, onde indicava procedimentos determinativos diferenciais de heridas mortais e não mortais. Ou seja, naquela época já tinham formas de identificar se a herida que foi hecha foi o resultante da morte de uma pessoa ou não. Se foi intencional ou se não foi intencional. O Império Romano também se diz a aplicação da prática de medicina legal do Ocidente e imponer a prova de pago a uma indenização por heridas causadas a outro. Em la Grécia também as histórias de Hipócrates, que desenvolveu praticamente a forma de ético-médico legal. Galeno, que é um médico greco-romano, que foi considerado o primeiro autêntico prólogo forense, e foi o primeiro a assinalar a diferença existente entre o pulmão fetal que respirou de Luiz. Justiniano, em seu célebre código, já hace referência aos estudos de psicopatologia forense, ao admitir a inimputabilidade dos menores e alienados. A existência de intervalo lúcido e em la Idade Médica aparece o Código Justiniano de 529 a 564, em la prática médica, que se impunham penas por más práticas. Papa Inocêncio, em 1209, estava relacionado... havia mirado a história. Encontrando os primeiros mandatos para visitar e examinar heridos, prévia ordem oficial e eclesiástica. Ou seja, as pessoas que, por exemplo, estavam simulando que estavam endemoniados, ou pessoas que foram, ou médicos que tiveram mala prática com seus pacientes, e a justiça faz com que esses médicos forenses possam mirar a pessoa para verificar as condições que tinha.
En 1507, na Alemanha, o código auspiciou do bispo Bamberg, conhecido como Código de Bamberg, que é também muito importante para a lei relacionada à medicina legal. Em Renascimento, o Código Carolino, que estabelecia um experto médico que deveria auxiliar a los juízes em casos de homicídio, lesões, envenenamento, aborto e infanticídio. Papa Clemente VI, que ordenou Guy de la Chauliac que hiciera autópsia de vítimas de peste. Por quê? Por causa que essas pessoas também poderiam encontrar formas de eliminar determinadas enfermidades. E de tempos em tempos, na história, nós ouvimos muito sobre pestes e sobre a ação dos médicos para diminuir a possibilidade de outras pessoas adquirirem as enfermidades. Ambrósio, que explicou detalhadamente as formas de lesões intestinais devido à ação corrosiva de venenos e outros, utilizou todo o seu trabalho para metodologia para preparar informes médicos legais e descobrir enfermidades simuladas. E incluso alguns historiadores falam que por conta de Ambrosio Pari, algumas universidades utilizavam todos os livros e seus papiros para começar a ser uma universidade de medicina relacionado à medicina legal. Pablo Zacchia, que em seu tratado de questões médico-legais, descreve a forma de detectar classes de venenos mediados ao gusto e ao olfato. Em século XVI, aparecem os primeiros peritagens médicos legais, em los quais pensavam sobre abortos, infanticídio e homicídios. Em século XVIII, se caracterizou o desenvolvimento das primeiras cátedras de medicina legal das universidades alemãs e impartiram junto a outras como saúde pública, por conta dos papiros e dos livros escritos por Ambrosio Pari. E os outros não falam muito sobre a história, mas as conquistas e os desenvolvimentos de algumas pessoas durante a história. Então, Jean-Jacques Rousset, César Banessana, Marques Beccaria, com indicadores de criminologia, com hemocelista por dactiloscopia, que é o estudo de identificação através dos dedos, a toxicologia por orfínia e primeiro estudar as modificações que sobre o corpo em água, ar e terra, fundou a primeira sociedade de medicina legal, foi Afonso de Verdier. Ambrosi é o primeiro a estudar a equimoses pleurales e asfixia por sufocação, junto com Carlos Liman, as datas são um pouco diferentes. César Lombroso por antropologia criminal. O presidente do México, Valentín Gómez, estabeleceu as ciências médicas para a carreira de medicina, onde o Dr. Agustín Arellano foi nombrado o primeiro catedrático da matéria de medicina legal. É importante falar desse senhor de México, porque daí alguns investigadores da América Latina começaram a ir para a Europa para fazer estudos e voltar para seus países latinos para justamente começar a poner sua medicina legal a todos os outros países, incluso Bolívia. Alphonse Lassagnier, lugar de hecho, Raúl Hipólite por asfixia por ahorcamiento e estrangulação, Baltazar, preparação de tablas especiais destinadas a resolver a edad, la tarea, el feto tomando como base de hueso largo y de venis. Bueno, ahora siguiendo sobre la historia de la medicina legal, pero ya en Bolivia. Tenemos que el primer director de la carrera fue el médico español llamado José Passamán. Ese se quedó en Bolivia por 7 años y publicaba artículos sobre los suicidios, exhumaciones cadavéricas y otros. Y por eso es llamado como el padre de la medicina en Bolivia. Tenemos que desde la colonia lo que crearon fue un protomedicado, que era un conjunto de técnicos que aseguraban que hubiera un control de la medicina y de la responsabilidad del médico, y también autorizaba curanderos, a empíricos, a comadronas, también llamadas parteras, en los lugares alejados donde no había el personal médico autorizado a hacer ese tipo de procedimiento. Y
el artículo 39, Supremo del día 23 de abril, dispone que los médicos y cirujanos se turnarán segundo la orden establecida por el presidente para asistir a reconocimientos que sean llamados por las autoridades judiciales. Tenemos que el doctor Ezequiel Osorio decía sobre el protomedicado, que era ese cuerpo técnico, ha sido la primera de las instituciones directoras de la organización médica encargada de intervenir en la vigilancia de la salubridad boliviana, que es ese control del ejercicio médico. Por la necesidad de instrumentos médicos legales, va a surgir la ley de 4 de diciembre de 1893, promulgada por el presidente Mariano Batista, que va a crear en todas las capitales departamentos denominados tribunales médicos, que van a sustituir el protomedicado nacional. Y en su capítulo 4, artículo 17, dice que en cada capital del departamento donde haya tribunal médico habrá 2 médicos forenses nombrados por el gobierno en el tribunal para el reconocimiento de médicos legales y se va a asignar presupuesto departamental. En la ciudad de Sucre, capital de la República, el día 19 de julio de 1991, según el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, resolven fundar la Asociación de Médicos Forenses, que el objetivo está en la Declaración de Principios, que es establecer el diagnóstico real de la situación de la medicina legal en nuestro país y su proyección fuera de nuestras fronteras y la capacitación intelectual de sus componentes a fin de coadyuvar en su específica elaboración a una mejor administración de la justicia. En Trinidad, el mes de mayo de 1994, se realizó una segunda reunión de estos médicos forenses de Bolivia para debatir los propios problemas de los cuales se hicieron saber la necesidad de un laboratorio, la creación institucional de institutos nacionales de toxicologías, para testes de paternidad y también la investigación de balística, que eso es estudiar el proyectil desde que se sale, desde su disparo hasta su punto de impacto, o sea, la análisis de crímenes con arma de fuego. Finalmente, en abril de 1999, en la ciudad de Tarija, se realiza el tercer congreso de esa Asociación de Médicos Forenses de Bolivia, y ahí van a abordar temas como el aborto, la autopsia toxicológica, que es determinar si hay la presencia de sustancias tóxicas nocivas que dañan en el cuerpo de la víctima, por ejemplo, y el delito de lesiones, que es cualquier acción que va a afectar, dañar la integridad corporal o un daño psicológico o físico de la víctima. Pedro Mata dice, mientras los jueces, fiscales y abogados defensores no cultiven la medicina legal ni la jurisprudencia, habrá siempre la administración de justicia, una laguna profunda en cuyo fondo tendrá la humanidad que deplorar alguna vez, tanto los sufrimientos de la inocencia como la impunidad del crimen. Básicamente dice que hay que tener ese conjunto para evitar la injusticia. Los institutos de investigaciones forenses se van a encontrar por primera vez en el Código de Procedimiento Penal del año de 1997 y se va a plasmar en la realidad en la ciudad de Sucre en el año de 1999. Según Elizabeth Sánchez, las especialidades técnico-científicas o profesionales dedicadas al área de las investigaciones forenses se denominan ciencias forenses en forma genérica, ciencia que se dedica fundamentalmente a la cooperación con la justicia e involucra muchas áreas, como la antropología forense, que es la identificación de los restos humanos esqueletizados, la medicina forense, la balística forense, que es ese del arma de fuego, y la documentología forense, que es la investigación de los documentos, sean privados, sean públicos, para determinar si son auténticos o falsos.
Se conclui que a ciência forense praticamente iniciou com a medicina legal, parte da ciência médica que atinge sua origem em las primeiras lesiones em el ser consciente do temido. E se relaciona com uma causa que vai gerar um efeito e um dano. El 30 de mayo de 2005, la Fiscalía General crea el primer Instituto de Investigación Forense, el IDIF, que actualmente hay 36 forenses que atienden el pueblo de Bolívia. Queria só fazer uma observação aqui. Em 1930, quando o rei desenvolveu o promo medicado, foi iniciado, começou em La Paz, mas em 1946 foi para Sul, onde está hasta hoje. E foi desenvolvido esse promo médico, por quê? Porque antigamente as pessoas quedavam enfermas e uma pessoa falava, está mal, não é problema, eu sei que não bandeiro. E ao invés de resolver o problema da pessoa, piorava. Então, para diminuir a possibilidade de mortes por pessoas que não eram curandeiros de verdade, se foi desenvolvido o promo médico que começou na casa e depois foi para. Está faltando 2 slides. Oi? Você saltou 2 slides da minha apresentação. Sério mesmo? Perguntou as pessoas. Não, esse aqui? Esse é o último. Qual que eu tô fazendo? Inferno, deixa eu ver esse aqui. Sempre eu tô sabendo. Amanhã eu continuo. Mas eu puxei o seu, velho. ¿Cuántos son de Brasil aquí? ¿De Brasil? Los que están exponiendo y los más aceptados. Chile. Perú. Colombia. Costa Rica. Una colombiana. No sé dónde está. Mas por que não foi esses dois? Eles comprou isso aqui para o No, solo que deben. Tengo media. Mi abuela Estavam assim, de baixo. Desculpa, senhor. A investigação, o Instituto de Investigação não vai dizer que na investigação forense se faz referência a um processo de recopilação, análise e interpretação das provas que vai ter um cenário delitivo. Isto pode incluir delitos como homicídio, roubo, estafas e entre outros. A polícia criminal se refere ao trabalho técnico e científico realizado por peritos criminais. E esse instituto vai ter como objetivo central praticar as análises dos exames científicos, técnicos de laboratório e realizar as investigações forenses, que sejam citadas por um fiscal ou encomendadas por ordem jurídica, segundo o artigo 82. Também vai ter como objetivo desenvolver e elaborar programas científicos de investigação e criminalística, ou também científico,
aplicando os resultados de tais avanços segundo o artigo 82, número 12. O Instituto de Investigação também nos vai atrair uma relação que vai aprender com o direito com a medicina através do Código Penal de Direito Penal, com a comprovação da morte real segundo suas causas, a diferença entre a morte súbita e uma morte violenta, e as causas mais frequentes de ambos, como a autópsia médica legal, reconhecimento de determinadas lesões e sua classificação, técnicas para o reconhecimento de delitos sexuais, com suas sequelas imediatas e imediatas, o estudo de recém-nascidos ou de emergidos mortos, com conceitos minerais e psiquiátricos, forenses, e informações científicas sobre os exames de produtos biológicos, manchas e métodos de investigação que são utilizados. Nos vai trazer uma pequena diferença segundo a medicina e direito, onde cada um vai ter sua especificidade, mas junto do contexto jurídico vão ter um papel importante para determinados assuntos. A medicina acá nos vai dizer que é um conjunto de conhecimentos destinados a prevenir enfermidades e reparação da saúde das pessoas, e o direito é um sistema de normas suscetíveis à sanção coercitiva que regula a organização da sociedade em relação às pessoas. Isso vai incluir tanto a medicina legal e a medicina legal forense. Mas vai ter uma pequena diferença entre essas duas, onde nos disse que o médico legista pode trabalhar em diferentes áreas, realizando exames para empresas privadas e outros serviços, e o médico forense vai estar mais vinculado a resoluções judiciais, já que seja por delitos investigados ou pela polícia ou processos comuns. Pero acá vamos a ver que ambas especialidades vão aplicar o conhecimento jurídico a problemas jurídicos. Acá vamos a ver que a jurisprudência médica é uma rama do direito onde vai ter como objetivo estudar ou se identificar as informações relacionadas a normas e leis para a prática da medicina. E as lesões vai estar agressão física, de qualquer maneira, que pode nos indagar que seja induzida por uma pessoa terceira. E na medicina laboral vamos ver que é uma especialidade médica onde vai tratar assuntos laborais clínicos. A tanatologia vai ser o estudo pós-morte que cada paciente pode apresentar e como vai reagir seu corpo com as modificações que vai ter após sua morte. A asfixiologia está mais ligada ao enforcamento e ao estrangulamento, o estudo dessa área, e a sexologia médica legal vai estar mais relacionado a ocorrências médicas legais que vão ter como entidade a reprodução humana, que pode estar representada com aborto, com estupro, com infanticidade ou uma ausência paterna também. E a criminalística, também chamada de científica, vai ter como base a ciência para estar resolvendo todas as questões jurídicas de cada caso. Bueno, hablando de la medicina legal, es una definición de las órdenes jurídicas con la medicina, el conocimiento médico biológico, y va a aplicar en problemas jurídicos en sí el penal, civil, laboral y el familiar. El propósito de todo eso, de la medicina legal, del jurídico, el conocimiento del médico, es aclarar, esclarecer los hechos presuntivamente delictivos y mejorar la administración de la justicia, contribuir a la paz social y también a toda la sociedad. En la medicina legal tenemos la finalidad de establecer un diagnóstico y un pronóstico de la evolución y sobre todo adquirir carácter de prueba. Hay muchas definiciones, entonces yo voy a enfocar en la más que me llamó la atención, que es resumidamente de Raimundo de Castro y Bachiller, que habla que la medicina legal es la aplicación del conocimiento médico y sus ciencias auxiliares de la investigación, interpretación y desenvolvimiento de la justicia social. Hay otras definiciones, pero voy a enfocar en esta porque es la más objetiva. En la medicina legal podemos concluir que es un conjunto de conocimientos empíricos de observar la convivencia, biológicos y médicos, y al servicio del derecho, usando la ciencia teórica dogmática para resolución de conflictos jurídicos, con las normas jurídicas, y la buena o correcta administración de justicia, con el carácter de prueba.
El objetivo de la medicina legal, de acuerdo con Hoffman, él tiene una definición que la ciencia que tiene por objetivo el estudio de las cuestiones que se presentan en el ejercicio de la jurisprudencia civil o criminal y cuya resolución se apoya exclusivamente en ciertos conocimientos médicos previos. Y toda la importancia de la medicina legal se va a aplicar la ciencia médica industrial parcialmente a los tribunales de justicia con el carácter de prueba que es súper importante, pues si está la investigación para determinar con exactitud las características de un delito cometido, sea de cualquier naturaleza, característica de soporte técnico suficiente para ayudar a un diagnóstico preciso sobre la circunstancia en que se produjo el crimen o un acto ilícito, aparte de establecer la autoría del sujeto y posteriormente condenar. Entonces, los problemas penales, civil, laboral y familiar que envolven la medicina, hay esta división, porque en el penal ayuda en el descubrimiento de la verdad de hechos delituosos que son el conjunto de normas jurídicas con la capacidad de punir. Entonces, ahí se cuida de los delitos, asesinatos, homicidio entre la Florencia. Y ya en el derecho civil interviene en la determinación de la capacidad jurídica de las personas, o sea, el derecho de la vida de la persona, la integridad física y mental. Y los derechos laborales, que creo que es lo más frecuente, que la calificación califica incapacidad laboral, invalidez y prestaciones de servicio de seguro. Este tiene que tener un cuidado con la simulación, envolve el psiquiátrico, envolve accidentes laborales, donde hay que tener una pericia para tener un documento de invalidez a esta persona. Y el derecho familiar, que es solución de problemas de paternidad, que es el de todo genética.